Uma boa noite a todos. Falar sem microfone, às vezes, é uma verdadeira desgraça. Mas vamos tentar, né? Ver se eu aguento. O tema de hoje está no Evangelho, no capítulo 5, item 24. A verdadeira desgraça ou a verdadeira infelicidade. Vamos usar infelicidade, tá? Muito bem. Para aqueles que estão chegando no Espiritismo, né, a gente vai falando do Evangelho, vou fazer uma pequena recapitulaçãozinha. Que essa mulher aí, Delphine Girardin, que depois passou a se chamar Émilie Girardin, Madame Émilie Girardin, porque ela casou com Émilie, né? Na Europa, quando começou a surgir o Espiritismo, os fenômenos das mesas levantando, as pessoas se reuniam, umas giravam e outras não, e ela estabeleceu como se fosse uma roleta de cassino, colocava umas letrinhas, e ela perguntava para os espíritos, não sei o que, ia mostrando as letrinhas e a mesa ia girando. E o Kardec se refere a ela depois como as mesas da Madame Girardin. A gente não sabe direito se é por causa dela que nós falamos mesas girantes ou é por causa dela, porque Girardin em inglês é girar, né? Muito bem. E eles faziam essas experiências naquela época, muitos lá colocavam as mãos, outros vinham balançando as mesas, aquilo virou um entretenimento. O pessoal cobrava para ver esses fenômenos, mas, na verdade, era a espiritualidade tentando mostrar para as pessoas o início da terceira revelação que iria se desenhar. E o Kardec, quando foi apresentado para ele, em 1852, se não me engano, ao invés dele ficar se divertindo, ele resolveu investigar, estudar, aconselhou muito Madame Girardin no que ela estava fazendo, e investigando, ele foi melhorando a comunicação. Ao invés de toquinho, letrinhas, lapisinho, passou depois a psicofonia, que ficou muito mais fácil, muito mais rápido, e o Kardec tinha o cuidado de receber as mensagens dos espíritos e checar, país por país, a mesma mensagem, para saber se aquilo tinha a mesma resposta. Bom, o Igor falou aqui, no capítulo 2, já faz algum tempo, para eu entrar nesse tema aqui, eu preciso entrar no capítulo 2, item 5, que se chama Ponto de Vista. Meu reino não é deste mundo. E esse capítulo, Ponto de Vista, antes de eu mostrar ele, eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo aí. Pode falar, Fábio, não se acanhe. Um elefante. Então, você entrou num lugar, você dá de cara com esse elefante. Aí tem alguém do seu lado, pode ser o Evangelho, pode ser um livro que você lê, um personagem fictício. Por exemplo, um amigo, vamos lá no Amor e Paz. Ali tem 2 girafas. Não. Isso aqui é um elefante. Mas, meu amigo, dá um passinho de lado. Não, aqui tem um elefante. Esse monte de arame aqui é um elefante. E você vê aquilo que você quer ver. Então, vamos ver se realmente você está predisposto, você que entrou no centro, que a biblioteca está cheia de livros, que veio aqui com um monte de problemas para resolver, para estudar, para digerir. Será que você quer ficar vendo só elefante? Pois esse seu amigo Evangelho, que é o maior manual de reforma íntima que existe, ele está jurando para você que tem 2 girafas. Por favor. O nome desse escultor é Mathieu Robert Ortiz, ele é francês. E aí você resolve na sua vida. Espero que não seja o amigo sofrimento que faça isso.
Porque tem um amigo sofrimento também, que ele fala, vem aqui, ó, vem ver 2 girafas aí. E aí, deu para ver as girafas? O que a gente quer dizer com isso? Que esse capítulo, ponto de vista, você precisa mudar a sua perspectiva, muitas vezes, de como você enxerga as coisas. E às vezes nós somos muito difíceis de mudarmos, muito difíceis. Às vezes nós precisamos de livro, de amigo, mas às vezes nós precisamos também de sofrimento, que está dizendo para nós, olha, dá um passinho do lado de cá, acredite, tem 2 girafas aqui, e você fica ali olhando o elefante, e não consegue se movimentar. Qual é a lição principal disso? Eu preciso me mexer para ver girafa. Se eu ficar parado, eu não mexo. Então, o centro faz a parte dele, mas a outra parte é você que tem que se movimentar. Então, o que é o ponto de vista? Se você enxerga a vida terrena de uma maneira materialista, mas se você tem a certeza que existe vida futura, você muda o quê? Você muda a ótica de como você enxerga as coisas. Você começa a entender que você está aqui só de passagem. O seu espírito, o espiritismo, o que ele faz? Ele expande o seu pensamento, ele abre os horizontes, e você entende que a sua vida é só um elo dessa corrente da evolução, mais nada. É isso que nós viemos fazer aqui, uma passagem. Você passa a aceitar as amarguras com mais paciência. Então, você tem aquela tranquilidade para enfrentar os problemas. E as amarguras ficam melhores administradas. E o contrário, o que acontece? Quando você concentra a sua vida na vida terrena, no presente apenas, você se comporta como se fosse uma criança que tem um brinquedo. Mexeu com aquele brinquedinho seu que chama vida terrena, o que acontece? Mexeu com esse brinquedinho, a criança faz o quê? Ela chora. Porque o mundo dela é só aquele brinquedo. Aí você começa ansiedade, angústia, depressão, tristeza e infelicidade. Você não sabe resolver. Não tem perspectiva nenhuma. Você só quer enxergar elefante. E o mundo mandando você virar de lado. Qualquer coisa que você tire disso é desespero, é angústia, é tristeza, é infelicidade. Então, se você escolhe ver a sua vida da perspectiva material, tudo tem uma dimensão gigantesca. Se você estiver andando por uma cidade, que nem nós estamos aqui agora, todo mundo está no mesmo nível. Se eu subir no pico do Jaraguá, a humanidade muda de dimensão. Todo mundo fica pequenininho. Quando você olha para o céu, você está vendo o quê? Um monte de estrelas iguais. Dá para entender que tem uma estrela lá que é 90 mil vezes maior que o Sol? Por que eu não consigo ver isso? Porque eu estou na Terra. Eu só tenho essa perspectiva. Não tenho outra. Então, nós formulamos uma equação. Quanto menor a importância que eu dou para os bens terrenos, maior será a minha visão futura e muito mais fácil eu vou administrar os meus problemas. Tudo bem até aqui, gente? Bom, Delphine Girardin, ela era uma pessoa da alta sociedade. Assim, ela era filha de pessoas bem relacionadas na França. E a casa dela era frequentada por artistas, escritores. E a mãe dela queria fazer um bom casamento para a filha. A filha era bonita.
E a mãe dela mudou a casa para ficar perto da sociedade e tal. E se vocês olharem bem aqui, ó, aparece a foto dela do lado do Livro dos Médiuns. E o Kardec cita ela no Livro dos Médiuns. Ela foi uma pessoa muito benquista na França. Ela era uma escritora, ela escrevia crônicas, livros, não tinha ainda experimentado o amor, né? Mas até que apareceu o pretendente. O cara é bonito, hein? Tá aparecendo aí o pretendente? Bom, e ela conheceu, ela amava esse cara, gostava muito dele. Aí a mãe dela falou assim, filha, esse rapaz não é para... Aliás, a mãe dele falou, filho, essa moça não é para você. Ela não vai te projetar na França, ela vai te incomodar e você tem uma posição social. E o rapaz acatou o que a mãe falou e rompeu o compromisso que ele tinha com ela. Rompendo o compromisso que ele tinha com ela, a coitadinha ficou triste. Né? Imagina, na alta sociedade, alguém vai lá e rompe com ela, porque ela era fora da curva, não era uma pessoa que ia ali ficar cuidando dos filhos, enaltecendo o marido, ela era uma pessoa que precisava de muita liberdade. E, convencida pela mãe, né, ele acabou se separando dela, e ela acabou, nessa separação, escrevendo 2 livros em francês, que reflete muito aquele sentimento triste que ela estava. Aquilo que ela achava que era uma infelicidade, veio depois como felicidade que ela conheceu esse outro lindo rapaz. Esse cara era dono de uma gráfica, ou de uma editora, ou coisa parecida, mas ele era um escritor também. E ele, que é o Émile Girardin, e ele acabou desposando ela e os dois foram felizes. Muito bem. O Kardec sempre incentivou ela a estudar muito e ela realmente estudava, mas ela fazia aquele método dela das mesas girantes, que parecia roleta, né? E cada um tinha os seus métodos e ela tinha o dela. Em cada lugar tinham equipes que faziam esse tipo de coisa. E ela começou a ficar famosa, muito respeitada, recebia a sociedade na casa dela. Ela teve o seu próprio lugar para fazer essas experiências. Um pouco sem critério, ela não tinha muito critério. O Kardec mesmo fala no livro dos médiuns que como as pessoas colocavam o dedo nas mesas, era muito fácil ter fraude. Então, ele não seguiu muito esse método dela aí, né? Bom, inclusive, o Vitor Hugo tinha uma filha, Vitor Hugo estava em depressão, ele perdeu uma filha afogada no Rio Sena, a história é meio longa, não vou contar aqui, ele não queria nem que ela casasse, tal era o amor que ele tinha pela filha, a filha por ele, mas ela acabou casando, e numa dessas de, peraí, eles iam sair de barco, né, o marido, peraí que eu também vou, ela acabou entrando, e o vestido dela ficou enroscado quando o barco virou e o marido não conseguiu tirar, ela se afogou. O Vitor Hugo ficou em depressão e essa Delphine Girardin convidou ele para as sessões mediúnicas e quem que aparece lá? A filha do Vitor Hugo. Aí o Vitor Hugo passou a encarar o espiritismo, mudou a perspectiva de como ele encarava as coisas, né? Quem convidou ele para ver a girafa? O sofrimento. E aí ele foi e escreveu 2 livros com todas as experiências que ele fez na França, em vida ainda, né? Bom, muito bem. O que Delphine Girardin fala para a gente? Desculpa, ela morreu em 1855, com 51 anos, antes do Kardec publicar o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que ele faz referência a ela, e o Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho mais tarde, né? Bom, o que Delphine Girardin fala sobre a verdadeira infelicidade? O que ela fala? Ela fala assim, ó, muitos acreditam que a verdadeira infelicidade é a miséria, é o fogão sem comida, é ser traída, é romper um relacionamento, é um berço que tinha uma criança e agora não tem mais a criança. Se você olhar só os elefantes, é isso mesmo.
Mas ela fala assim, ó, que a verdadeira infelicidade está na alegria, está no prazer, está na satisfação, está em tudo aquilo que cala a tua consciência. Tudo aquilo que te impede de ver girafa. Você vai ficar parado ali, achando que a vida passa, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, e a vida passou. E ela fala exatamente isso. Então, se a gente entender que a felicidade, ela não está no fato em si, ela vem de origens, então a felicidade está mais na consequência de um fato do que propriamente no fato em si. Por que aquela criancinha não está ali? Porque existe uma consequência. Mas como que eu consigo enxergar isso? Olhando girafa. Não tem outro jeito. Olhando na vida futura. Aumentando a minha perspectiva. Sem isso, eu vou ficar dando valor para as coisas terrenas, que são importantes, mas têm uma importância relativa. E existem muitos acontecimentos felizes que se tornam verdadeiras desgraças. O filho passa na faculdade, o pai compra uma moto para ele. Ele vai na marginal e se esborracha. E aí? Quem vai dormir com essa culpa? E o Igor falou também aqui dos tormentos voluntários. São aqueles que nós provocamos. Esse não tem consequência passada. Esse é daqui mesmo. Você bebe, 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 bebe. Tem um câncer no fígado. Você acha que foi coisa do passado? Pulmão, você está fumando. Tem livro que mostra, tem pesquisa que mostra, tem gente que mostra, tem foto no cigarro. Você vai lá e fuma. E é consequência de vida passada? E tem muitas coisas infelizes que se tornam coisas felizes. Por exemplo, o goleiro Zete jogava no Palmeiras há muito tempo atrás. O seu Antônio está aqui, para que não me deixe mentir. E ele ficou 20 jogos sem tomar gol no Palmeiras. Um dia ele quebra a perna. O Palmeiras substituiu ele. O Palmeiras, na época, não era um clube muito estruturado. O São Paulo, que era mais estruturado, foi lá e contratou o Zete de perna quebrada. O Zete ficou 6 meses de perna quebrada. Aprendeu música, aprendeu a pintar quadros. E aí ele voltou a treinar. E no São Paulo foi campeão paulista, brasileiro, 2 vezes da Libertadores, campeão mundial, se realizou na vida. Então, aquilo que era uma tristeza, uma infelicidade, podia acabar a carreira, se tornou a glória dele. Esse é um dos exemplos, né, gente? É um exemplo até que o Zete me desculpe, mas eu acho que ele gostou disso. Então, nós não podemos julgar um fato sem analisar as consequências desse fato. Então, para que eu entenda a felicidade, eu preciso transcender. Não dá para entender felicidade amarrado no elefante, com o mundo te convidando a ver girafas. O Emmanuel, deixa eu só ver o livro que está aqui. Ele tem um livro que ele faz uma mensagem perante Jesus. Eu não vou ler inteiro, gente, porque é grande, mas tem algumas coisas interessantes aqui que dá para a gente dar uma resumida nisso. Deixa eu só ver o tempo lá, estou bem. Infelicidade. Ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, a verdadeira infelicidade será sempre receber sem dar. Tem alguma coisa no universo que recebe e não dá? O Sol, por exemplo. O Sol tem um monte de poder. Ele não distribui para quem quiser. O vegetal não pega o mineral da terra e dá o fruto. O fruto não alimenta o pássaro. A flor não recebe tudo da planta e dá o perfume. Tudo no universo é dinâmico. Tudo no universo é um dar e receber. Reter os bens do mundo sem distribuí-los. Você não precisa doar tudo que você tem, mas o supérfluo. Nós temos aqui várias campanhas no centro. Tem um monte de campanhas que você pode se sensibilizar e passar a ser assíduo colaborador dessas campanhas. Guardar a fé menosprezando os que sofrem o frio da indiferença. Eu acredito em Deus. Eu tinha um amigo que ele falava assim, ó, não, eu tô ligado nessa parada aí de reencarnação. Tô ligado. Mas não fazia nada. Não fazia nada.
Primeira situação, ele só via elefante. Ou seja, não adianta. Ele acreditava, ele guardava uma fé, tinha medalha de coisa para todo lugar que ele foi, mas não participava de nada. Não distribuía aquilo que ele assimilava. Exibir humildade amaldiçoando as vítimas do orgulho. Agora eu sou humilde. Meu sapato está furado. Mas, cara, aquele orgulhoso ali é danado, hein? E vai, lasca a lenha. Aqui no centro fala até baixo. Lá em casa é uma víbora. Conservar a própria saúde, esquecendo os enfermos. Gente, quem colabora com Médicos Sem Fronteiras, a gente, às vezes, que está ligado à área da saúde, fica até mais fácil. Mas quem não está ligado à área da saúde, vê tanta gente precisando de remédio, precisando de um monte de coisa, tanta entidade séria, R$1 por dia você ajuda o médico da Médicos Sem Fronteiras. É só uma ideia, né? Aprendamos a viver para o bem dos outros. Agora vem a lição que acho que é a mais importante. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Então, aonde está o meu bem? No elefante? Não, está no movimento que eu faço para enxergar a girafa. Ou seja, a minha felicidade está no outro. Não tem como. Madre Teresa de Calcutá falava, enquanto tiver uma lágrima na terra, eu não vou subir. E vai ficar aqui. Porque ela já tinha percebido que a felicidade é a participação, é todo mundo feliz. Não adianta você estar feliz e o outro infeliz. E o final ele fala assim, ó, a felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendermos no caminho dos outros. Duradoura e justa, aquela que eu ascendo no caminho dos outros. Por isso, compreendendo com o Evangelho que mais vale dar do que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta, veja bem, não são nem nossos bens, hein? A bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Não sei se vocês, quem já leu aquele livro, há 2000 anos, o livro há 2000 anos, volta só um pouquinho o slide, isso. Há 2000 anos, Públio Lentulus, página 80 e 81 desse livro, gente. Quem não quiser ler o livro, ler só essa passagem, é sensacional. Mas é assim, ó, não desencarnem sem ler esse livro. Senão vocês desencarnaram só vendo elefante. Pelo amor de Deus, gente. Públio Lentulus, senador romano, poderoso, mandava soltar, mandava prender, só andava de dourado. Mas a filha tinha lepra. Ele pegou, foi lá, depois de muita coisa, a história é longa, vamos lá perto de Jerusalém, que tem um lugar legal lá, tudo mato verde, gostoso, vamos lá. Pegou lá e foi com a comitiva dele lá. Aí, a esposa dele, Lívia, falou, olha, tem um Messias andando por aí, isso era na época do Cristo já estava dando aquelas pregações, falou assim, ó, tem um Messias aí, será que ele cura a nossa filha? Ele pegou e falou, tá bom, eu vou, né? Não acreditando muito, porque o romano era Júpiter, todos aqueles deuses que você mandava matar 100 bois para curar uma feridinha, uma unha encravada, mandava matar boi, carneiro. Mas era a época, né, gente? E ele está sentado ali no lago de Cafarnaum e ele vê o lago começar a mudar, os pássaros com uma posição diferente, um perfume assim nas flores, e ele vê se aproximar o Cristo. Ele fica parado, ele não fala nada, nada. Ele se ajoelha, um romano, ele se ajoelha, tal era o magnetismo do Cristo. Bom, Jesus fala algumas coisas para ele, e ele começa dando uma saraivada no público. Não vim buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. E ele fala assim, ó, eu não estou aqui por tua causa, não. Eu estou aqui pelas orações da sua esposa.
Porque uma oração dela é capaz de varrer toda a vaidade da terra. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela sendal dos erros clamorosos, ele só via elefante. Encontras hoje num ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Encontras hoje num ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Aí ele fala aquilo que depende da pessoa que está olhando o elefante. Estás, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Públio Lentulus tinha o poder de salvar Jesus da cruz. É evidente que Jesus sabia que isso não ia acontecer, mas ele poderia. Ele poderia. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando para ele assim, ó, você quer me salvar da cruz agora? Ou daqui a 2000 anos você quer ser mentor de Chico Xavier? O que ele fez? Escolheu os elefantes. Claro, gente, eu estou julgando hoje, né? Na época é difícil. Então, gente, a mensagem final é essa. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Vamos entender a verdadeira infelicidade, que não seja tormento voluntário. E, para encerrar, a nossa amiga girafinha aí com o símbolo da movimentação que nós temos que fazer em direção ao Cristo. Obrigado a todos.